Fala investidor, tudo bem? Aqui é o Bruno Cataoca e nesse vídeo eu quero responder a dúvida, Na verdade, atender a sugestão do Antônio, que ele falou para mim, que gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre as ações dos setores mais promissores da Bolsa de Valores. Então assim, eu não entendi muito bem se ele queria que eu falasse sobre cada ação especificamente, mas eu acho que é mais interessante falar sobre os setores, que eu considero os mais promissores da Bolsa, porque aí o conteúdo fica mais conciso e depois que você souber quais são os setores que eu considero mais promissores, você pode chegar lá e analisar cada uma das ações separadamente, que eu até considero serem mais importantes do que o próprio setor em si. Porém, vale dizer que a maioria das ações da minha carteira estão coincidentemente nesses setores que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então olha só, se você já achou interessante esse tema, então clica aqui no joinha, tá? Porque essa é uma forma de você me patrocinar gratuitamente, tá? Não vai tomar nem um segundo da sua vida e também vai acabar me mantendo motivado para continuar trazendo conteúdos de valor para que você consiga investir e ter melhores resultados na prática, tá? E caso você ainda não seja inscrito no canal, então eu sugiro que você se inscreva aqui, clicando aqui do lado ou aqui abaixo, para se inscrever no canal e também ativando as notificações. Vai ter um sininho com uma cruz, aí você clica nesse sininho e você vai dizer para o YouTube que você quer receber as notificações dos próximos vídeos que eu for subindo aqui no canal. Eu já quero até aproveitar, comenta aqui abaixo se você já investe na bolsa e se tem algum setor que você gosta muito de investir. Beleza, gente? Então olha só, antes de mostrar quais são os setores que eu gosto, tá? Eu já vou avisar que o tipo de análise que eu faço é uma análise muito diferente do que a maioria faz, tá? Como eu não sou formado em economia, eu sou dentista, que eu vi? Eu vi um grande problema, Eu vi que se eu fosse analisar todos os setores, todas as empresas, como todo mundo fala que eu tenho que analisar, eu ia perder muito tempo, tá? Não é um tempo que eu gostaria de ter, porque na época eu trabalhava bastante, hoje eu trabalho menos, tá? Mas assim, eu sempre gostei de ser um cara eficiente, tá? Tanto na minha profissão, quanto aqui nos investimentos, quanto também nos esportes que eu pratico, nos hobbies, tá bom? Então assim, eu não gosto de perder meu tempo, tá? Eu gosto de focar naquilo que realmente vai me trazer resultados na prática, tá? E no caso da Bolsa de Valores, o que eu vi para mim, tá? Que analisar todos os detalhes de cada setor, de cada empresa, ia me tomar um tempo precioso, tá? E no final das contas, o que importa, por exemplo, quando a gente fala de ações de empresas, o que importa é o resultado que ela traz. Se a empresa for capaz de superar todos os problemas que acontecem, todas as notícias ruins que aparecem aí na mídia, se ela for capaz de fazer isso com maestria, ela vai ter lucro, ela tendo lucro, o preço da ação sobe e ela paga dividendos, tá? Então assim, para analisar os setores não é diferente, tá? Eu não vou ficar analisando o lucro de cada empresa, tá? Então o que eu fiz, tá? Uma coisa que eu gosto de analisar, é se os investidores, os profissionais estão realmente investindo seu dinheiro em algum setor ou em alguma empresa, tá? Vamos falar de setor aqui. Então o que eu gosto de fazer? Não que eu fique seguindo os gestores, os grandes investidores, eu não faço isso também, isso aí também não dá para saber o que eles estão fazendo na verdade, tá? Então o que eu gosto de fazer é sempre analisar o gráfico de longo prazo de alguma ação ou de algum setor. E no caso dos setores que eu vou mostrar aqui, eu vou comentar os gráficos de longo prazo, tá? A maioria vem desde 2004, tá? Porque eles vão mostrar qual que foi a evolução média das empresas de cada setor, tá? Então o que eu fiz? Eu fui lá na B3, tem uma parte da página da B3 que tem os índices de mercado. Lá você vai encontrar o Ibovespa, o índice de dividendos, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e você também vai ter índices setoriais, tá? Então eu selecionei 3 índices para mostrar para vocês aqui, que são justamente dos setores que eu mais tenho afinidade, que eu considero que vão ser mais prósperos para o futuro aí, e vão trazer ao mesmo tempo qualidade de vida e tranquilidade, Tranquilidade vai se refletir na tranquilidade de vida de cada um de vocês aí, e também vai ser uma coisa boa, porque são setores que tendem a pagar bons dividendos aí, tá certo? Então assim, os índices que eu vou mostrar para você aqui são o índice o índice do setor financeiro, que eu gosto muito, um índice de utilidade pública, que são as empresas do setor de utilities, e também um índice de energia elétrica, que também é um setor que eu acho muito interessante, muito consistente por longo prazo. Tá certo? Não estou falando que esses setores vão possuir as empresas que vão mais se valorizar, tá? Eu acredito que são setores, tá? Não estou falando que você vê que não desse setor vai ter a Magazine Luiza, Mas assim, eu acredito que a maior parte, eu sou um investidor conservador, não gosto de ficar tomando risco, eu acho que é interessante
você tem a maior parte da sua carteira em empresas mais sólidas, consistentes, mais previsíveis, tá? Para daí com a menor parte do seu capital você ir lá e arriscar nessas empresas que tendem a dar esse tiro para cima aí. Beleza? Então assim, dito isso, vamos falar um pouco sobre cada um desses setores, sempre olhando para o gráfico. Vou mostrar o gráfico, vou mostrar como que eu analiso o gráfico, tá? Para vocês terem uma noção do que é um gráfico bom, gráfico ruim, e vou falar um pouco também de cada setor. Legal, então o primeiro gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês é o IFNC, é o índice do setor financeiro, tá bom? O que acontece? Esse índice ele tem uma composição de várias ações do setor financeiro, como por exemplo B3, SA3, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, temos seguradoras também dentro desse índice, né? Porto Seguro, Sul América. Quem tiver curiosidade depois pode procurar aí no Google, coloca IFNC composição, que vai ter lá a composição e o peso de cada uma dessas ações, porque é muito importante. Mas o que eu gosto de analisar para fazer uma análise mais rápida e concisa, direto ao ponto, tá? Ó, você vê que esse gráfico vem desde 2004, tá? E de 2004 até aqui 2020, você vê o quê? Que saiu de 1.000 pontos para 11.000, tá? Então fez vezes 11 nesses últimos 16 anos aí, é isso, né? Eu sou ruim de matemática. Chegou a fazer vezes 13 aqui no topo em 2019, mas subiu 11 vezes. Acho que foi muito bom, né? O resultado aí no acumulado, tá? Mas nem é tanto isso que eu olho, tá bom? Eu olho mais a jornada aqui do gráfico, vamos colocar, o comportamento do gráfico ao longo dos anos. Então o que eu vejo? Eu vejo que esse é um gráfico, né, de preço que principalmente ele sobe, é um gráfico inclinado para cima, tá? Isso é bom, interessante. Não é um gráfico que lateraliza, é um gráfico que cai. E é um gráfico que só cai, né? Esse é um gráfico que sobe e cai, sim, é bom isso, mas dá para ver que ele cai durante as crises, mas ele se recupera, tá? E isso é muito bom, tá? Porque eu gosto de comprar ações baratas, tá? Eu gosto de guardar o dinheiro numa reserva de oportunidade e fazer esse grande aporte nas baixas, porque é isso que os grandes investidores fazem, né? Eu aprendi dessa maneira e é dessa maneira que eu gosto de fazer. Então, olha só, Então o que a gente vê aqui? A gente vê que é um gráfico que cai, é um setor, né, que cai, mas ele se recupera, então é bom, eu acho muito bom. E no final das contas, olha só, fez vezes 11 desde 2004, tá? E assim, vamos lá, falar um pouco do setor financeiro, né? Só de olhar esse índice eu já acho interessante, tá bom? Eu vou comparar com outros que eu gosto e um que eu não gosto, tá bom? Mas assim, o setor financeiro, você tem a B3, tá, que é a única bolsa de valores aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você tem um monte de bolsas de valores, tá, que concorrem entre si pelos investidores. Aqui no Brasil você tem só uma, então é praticamente monopólio, tá? Se a B3 não conseguir lucrar sendo um monopólio, ninguém mais consegue, tá? E a tendência e a B3 lucra muito, muito bem, e a tendência é que cada vez mais investidores façam seus investimentos em ações, tá bom? Então acho que a B3 tem um bom caminho pela frente aí. Também você tem os bancões, né, que é um setor perene, tá bom? Eu acredito que o lucro não vai ser tão grande quanto no passado, mas eu acredito que ainda vai ser, né, para as empresas mais bem administradas do setor, os maiores bancos vão continuar crescendo, tá bom? E pagando bons dividendos. E o setor de seguros também é interessante desde que a empresa seja muito boa, tá? É o que eu falei, eu acho que a empresa em si é mais importante que o setor. Não adianta nada o setor ser bom e a empresa não conseguir surfar na onda, tá bom? Então essa é a minha visão para o setor financeiro. E agora a gente vai para o próximo setor, que é o setor, vamos ver, de utilidade pública, tá? Que seriam o quê? As utilities, seriam saneamento básico, energia elétrica e gás, tá? Não tem muita coisa aqui não. Vamos lá, você olha o gráfico, tá bom? Vamos lá, utilidade básica, né? Utilidade pública, é tudo que a gente precisa para viver. A gente precisa de esgoto, todo mundo precisa de esgoto, saneamento básico, todo mundo precisa de gás, né? Para fazer alguma coisa, todo mundo precisa de energia elétrica, tá? Então é um setor perene que, se as empresas forem bem administradas, é possível ganhar bastante dinheiro, tá? E aqui no setor de utilidades, quando você analisa o gráfico, praticamente parecido com o setor financeiro, tá? É um gráfico que sobe, cai, mas ele sempre está subindo, tende a ter essa inclinação para cima. Você vê que aquele subiu, deu uma lateralizada, né? Um ciclo meio lateralizado e depois voltou a subir com tudo aqui, tá? Então assim, quem vai investir no setor de utilidade tem que estar ciente que podem ter ciclos que ele lateraliza. Mas você vê que é um ciclo que dura de 2011 a 2016, tá? O lado bom é que se você escolher boas empresas, você consegue comprar na baixa e acumular bastante ações de boas empresas e ter um alto retorno quando subir aqui, tá certo? Então assim, mas assim, no geral, eu acho que é bom. Não é tão bom quanto o setor financeiro, mas é muito bom. E se você for ver, ó, de 2005 saiu de 1.000 para 8.000, fez vezes 8, tá bom? Na média aí.
tá bom? E se você for levar em consideração que todas as empresas de saneamento básico são estatais, são públicas, são mal geridas e mesmo assim são lucrativas, você vê que tem um potencial aí, né, nesse setor. Se porventura em algum momento elas forem privatizadas, a tendência é que o retorno seja melhor ainda, tá? E o de energia elétrica, tá? As empresas de energia elétrica, né, é um setor também, mesma coisa, se for muito bem administrado, a tendência é que o lucro seja cada vez maior, porque é um setor perene. E é justamente desse setor que a gente vai falar agora, o índice de energia elétrica, acho que é isso, né? Você vê que é um gráfico que eles fizeram de mais de longo prazo, vem desde 94, mas se a gente for pegar desde 2004 aqui, vamos fazer 5.000 pontos para arredondar, você vê que foi um índice, né? Esse foi um índice que cresceu até 75 mil, fez vezes 15, tá, gente? Então é um setor extremamente lucrativo, foi o que mais se valorizou de todos os setores que a gente analisou até agora, né? Desses três. E é um setor composto tanto por empresas que pagam bons dividendos e empresas que estão em franco crescimento, como é o caso da Equatorial, tá? E por coincidência, acho que era que tem a maior participação nesse índice. Só que esse índice, se você for analisar a composição, você vai ver que é um índice bem equilibrado, tá? É mais ou menos 5,5% de cada empresa de energia elétrica. E aqui você vai ter as geradoras, transmissoras, você tem que saber analisar cada uma dessas ações, ver os prós e contras, tá bom? Mas basicamente assim, por exemplo, numa crise, se tem um monte de empresa que vai à falência, tá? O pessoal não consegue pagar energia elétrica, o setor dá uma sofrida de geradores, tá? Das geradoras, e se de repente tem um problema de chuva, também as geradoras, né, como tem muitas usinas hidrelétricas ainda, a maioria é hidrelétrica, depende das chuvas, elas acabam sofrendo um pouco. E tem também a mão do governo, aqui em 2011, 2012, foi a época que o governo, no caso da Dilma, ela congelou os preços, né, impediu, baixou um decreto lá, deu uma canetada nas empresas de energia elétrica e falou, ó, vocês não vão poder aumentar o preço. Ou seja, o custo de produção de energia elétrica das geradoras subia, só que elas não conseguiam aumentar o preço para a população, tá? Porque a nossa presidenta aí tomou uma iniciativa populista e congelou os preços, tá? Isso acabou prejudicando, mas olha só, mesmo assim as empresas lateralizaram e depois voltaram a subir quando tudo voltou ao normal. Beleza, gente? Então esses são os setores que eu gosto, tá? Então só de você analisar o gráfico, você consegue ver que é um setor que tem procura, é um setor que tende a crescer, tá bom? E quando você vê esse gráfico, você vai lá, que é o que eu faço, você vai lá e fala, agora eu vou investir meu tempo para estudar os detalhes desse setor, para ver se realmente faz sentido. E é dessa maneira que eu faço, tá? Primeiro eu analiso o gráfico, e depois eu analiso o setor. É muito mais fácil, muito mais simples, e você tem uma ideia muito melhor, não precisa ficar se atentando tanto aos detalhes, tá? E ó, só para ter uma ideia, vamos comparar com o setor que eu não gosto, tá? Que é um setor aqui de materiais básicos, tá? É um índice de materiais básicos onde tem muita empresa do setor de commodities que eu não gosto. Por que eu não gosto de commodities? Porque commodities não é um setor, vamos colocar assim, perene, uniforme, consistente. É um setor cíclico, tá? Então você tem que, para você investir em empresas do setor, na minha opinião, do setor de commodities ou de material básico, você tem que manjar desse ciclo de commodities ou do ciclo do material básico dessa empresa. Porque você vê aqui, ó, de 2005 a 2008 cresceu 3 vezes, foi muito rápido. Só que depois caiu e ficou um longo período, desde 2008 até 2016, sem crescer. Tá? Se você for ver, só voltou aos níveis de 2008 aqui em 2017. Tá? Tudo bem, quem comprou em 2016 e segurou até agora teve um retorno muito maior que os outros índices. Mas, para a pessoa ter conseguido ter feito isso, uma pessoa que estudou o ciclo de commodities, entendeu que aqui era um novo ciclo um forte novo ciclo de alta e segurou até aqui, mesmo depois de ter lucrado tudo isso, tá bom? Então é dessa maneira que eu gosto de analisar os setores. Então esses são os 3 setores que eu gosto mais: o índice de energia, o setor de energia elétrica, de utilidade pública e o índice de setor financeiro, tá bom? Esses são os que eu acredito que vão ter um maior retorno, não maior retorno de longo prazo, mas vão trazer um bom retorno com tranquilidade, mais previsibilidade, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, porque não dá para prever com 100% de eficiência, mas que principalmente vão ter retornos mais consistentes, desde que você sabe escolher boas ações e comprar elas ao melhor preço possível que você conseguir. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, então eu já sugiro, já peço que você clique aqui no joinha para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Essa é uma maneira de você patrocinar o canal de graça, tá? E eu agradeço você que faz, todo mundo que faz isso, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito, clica aqui do lado ou aqui abaixo para se inscrever e ativar as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos que eu for subindo aqui no canal do YouTube. Assim você fica por dentro de tudo e não perde nada. E se de repente
Você quer a minha ajuda para poder investir na bolsa de valores, conseguir ter altos retornos, com baixo risco e acelerar sua renda passiva com dividendos e o crescimento do seu patrimônio? Então é só clicar no primeiro link aqui da descrição, aqui no texto abaixo, para baixar gratuitamente o seu e-book, onde eu conto mais detalhes do método que eu utilizo, e também para poder assistir a Masterclass, onde eu falo como você pode ter altos retornos com baixo risco e assim acelerar a conquista da sua independência financeira, investindo em ações de boas empresas e recebendo gordos dividendos aí. Beleza, gente? Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, e se você tiver algum comentário é só deixar aqui abaixo. A gente se fala numa próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.